Então, uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Destravando o Emagrecimento. Hoje o episódio vai falar sobre bebida alcoólica, qual o impacto que ela pode trazer no emagrecimento. Eu consigo beber e consigo emagrecer ao mesmo tempo? É possível isso? Qual o problema que esse álcool traz para o meu metabolismo, para a minha saúde? Então, eu vou tratar isso com vocês hoje, tá bom? Então, vamos iniciar. Primeiro, qual que é o impacto desse álcool, dessa bebida alcoólica no metabolismo, no corpo humano? Primeiramente, eu acho assim, o primeiro de todos, o que eu acho mais relevante é a questão da prioridade na hora da metabolização. Então, o álcool, quando a gente ingere a bebida alcoólica, esse álcool, ele vai ser metabolizado primeiramente, né, antes de outros macronutrientes como a gordura, proteína, carboidrato. E isso vai impactar no que, Tati? Bom, aquela queima de gordura, né, do processo de emagrecimento, às vezes ali já da dieta já hipocalórica, do déficit calórico, aquela queima de gordura ela vai ser comprometida, porque o álcool ele vai entrar na via metabólica primeiro, né, do que todos os outros macronutrientes. Então o fígado prioriza essa metabolização. E o fígado não prioriza essa metabolização, não é só no início, ali no início e na hora que você ingere o álcool, mas sim de 24 até 48 horas após a ingestão. Então, se você, dependendo aí da quantidade que você ingere, se você ingere uma grande quantidade de álcool, né, igual a famosa ressaca que a gente fala, são os efeitos do álcool aí já no dia seguinte, né, tudo isso daí já mostra que aquele álcool ainda tá ali no seu organismo ainda tá metabolizando ele, e com isso vai fazer o quê? Vai acabar impedindo essa queima de gordura. Então, por isso, esse álcool aí vai estar atrapalhando o seu metabolismo e essa queima de gordura, né? Essa queima aí do emagrecimento. Então, para mim, é um dos fatores mais importantes aí relacionados, né, à questão do álcool com o emagrecimento. Bom, segundo, caloria vazia. Bom, o segundo elemento mais calórico que a gente tem. O primeiro é a gordura. Gente, desculpa, caiu aqui. O primeiro é a gordura, tá? A gordura, ela fornece 9 quilocalorias por grama. O carboidrato 4, proteína 4 e o álcool 7 quilocalorias por ml. Então, é o segundo mais calórico. Né? Então, isso aí já é uma coisa que a gente já fala, gente, é uma caloria vazia, porque não tem nenhum nutriente envolvido aí nas bebidas alcoólicas, né? Eu falo que com exceção de uma cerveja que eu já vi, eu até comentei, achei muito interessante, que foi a Corona. A Corona agora, ela tá com acréscimo de vitamina D, mas nada que vai impactar em questão de valor nutricional, tá? Da bebida. O álcool, né, a bebida alcoólica, ela é uma caloria vazia, ela não é rica em nutrientes, não tem vitaminas, não tem minerais, não tem fibras, tá? Então isso aí também impacta muito, porque é uma caloria que você vai estar consumindo, né, na maioria das vezes em excesso pela grande quantidade, né, durante aí o final de semana ou o tempo de ingestão, que vai acabar atrapalhando também essa questão do emagrecimento devido às quantidades de calorias, tá? Deixa eu ver se já tá tendo aqui alguma pergunta. Fernanda, boa noite. Gesiane, boa noite. Luciano, boa noite. Outra coisa importante do álcool com o metabolismo é a questão da sobrecarga hepática, tá? O álcool ele é tóxico, né? Todo mundo já sabe da toxicidade do álcool para o organismo, principalmente para o fígado. E o fígado priorizando, né, sendo sobrecarregado essa questão aí do álcool, da metabolização dele para desintoxicar esse organismo, ele acaba ficando um pouco mais gorduroso, com excesso de gordura, que é a famosa esteatose hepática. Tá? Então esse álcool ainda traz prejuízos para o fígado, né, podendo aí desenvolver outras doenças também, tá? Doenças crônicas. E o fígado, gente, eu falo que ele é o nosso segundo coração. É através dele que nossa metabolização total do corpo é realizada. Então, a gente metaboliza todos os nutrientes, vitaminas, minerais, produção de enzimas, é tudo no fígado. Então, se ele não tá saudável, se ele não tá bem, né, tá comprometido, ele não vai funcionar legal, o metabolismo vai estar comprometido também e todas as outras funções corporais também vão estar comprometidas, tá? Então, não é só emagrecimento, é saúde de forma geral, tá bom?
Questão também do fígado aí, por causa de medicações, né? Tem gente que fala, mas eu tomo muita medicação. É outra coisa, se você mistura medicação, né? Principalmente questões hormonais que exigem também muito dessa metabolização de fígado, e ainda ingere o álcool, acaba sobrecarregando mais ainda, né? E compromete essa função, né, do fígado e o emagrecimento também. Deixa eu ver aqui, boa noite. Aqui. Minha colinha, gente. Bom, outra coisa do fígado, desculpa, outra coisa que acarreta aí o álcool ao nosso organismo, que com certeza vocês já perceberam, é a questão da desregulação da glicose. O que é isso, Tati? Bom, quando a gente desregula essa glicose, pode acontecer uma baixa ou a alta, né? No caso do álcool, ele impacta no nosso organismo, trazendo uma hipoglicemia, que é a baixa dessa glicose. Quando você ingere bebida alcoólica, o que acontece depois? Muita fome. Né? Então, por que dessa fome? O álcool, ele inibe a produção de glicose no fígado, que é a gliconeogênese que a gente fala, que é aquela reservinha de glicose para manter essa glicose basal, né? Essa glicose circulante. Então, por isso é causada essa hipoglicemia e, com isso, maior fome, mais apetite. Então, você não consegue controlar a quantidade de ingestão. Então, essa desregulação da glicose também impacta bastante essa questão do emagrecimento. Interferência no ganho de massa muscular é outra coisa também. Dependendo da quantidade, da frequência que você ingere a bebida alcoólica, ela também pode estar atrapalhando a síntese proteica, tanto para manutenção de massa muscular quanto para hipertrofia. Então, a pessoa aí às vezes está na academia, investe em suplementos, em proteína, malha certinho, faz tudo certinho, aí chega no final de semana, bebe todos os dias do final de semana, compromete aí os treinos, né? Na verdade, não os treinos, mas compromete eu falo que os resultados que esses treinos, né, vão trazer, que é a hipertrofia, o ganho de massa muscular. Então, é importante a gente ter esse equilíbrio também. Não adianta nada você investir numa alimentação, né, saudável, uma alimentação legal e chegar no final de semana, né, já cai com a bebida. Eu falo que o álcool, ele atrapalha muita coisa, gente. Em consultório eu tenho várias histórias aí, vou trazer algumas para vocês já, mas o equilíbrio, ele tem que ser feito, porque é complicado. Quando a gente tem um objetivo, principalmente um objetivo de emagrecimento ou até hipertrofia, se você não foca nesse objetivo e abre mão de coisas que podem atrasar, atrapalhar você alcançar esse objetivo, então isso deve ser considerado, não é verdade? E também a gente fala muito de desidratação, né? A desidratação que o álcool traz, que é aquele efeito do outro dia, aquela ressaca, tudo isso é desidratação. E a desidratação, ela também impacta a questão metabólica geral, tá? Causando mais retenção de líquido, mais inchaço, esse inchaço pesa na balança. Então, toda essa questão também do álcool, além dele ser muito inflamatório, né? Eu falo que a inflamação de baixo grau, que é a inflamação crônica, né, de baixo grau, ela atrapalha muito o metabolismo e, consequentemente, o emagrecimento. Então, quais os impactos, né, desse álcool para o emagrecimento? Primeiro, como eu disse, em questão de priorizar a metabolização do álcool e não da gordura, da queima de gordura, né? Então você fica comprometida aí com a questão da perda de gordura, do emagrecimento. Então aí você faz uma dietinha certinha, hipocalórica, né, restrita em calorias, certinho. Aí chega no final de semana, bebe muito, bebe sexta, sábado, domingo. Aí na segunda-feira volta para dieta bonitinha, mas aí seu corpo pode estar comprometido ainda até por pelo menos 48 horas, dependendo da quantidade que você ingeriu. Então, todos aqueles 2 dias que você fez de dieta bonitinha, restrita, pode ser que esteja comprometida, né? Essa queima de gordura não vai estar acontecendo porque o seu corpo vai estar priorizando a metabolização do álcool. Então, é um impacto importante no emagrecimento. Questão da fome e apetite, como desregula, né, a glicose, o controle da glicose, você vai ter menos controle do seu apetite, né? Consequentemente, mais fome, vai comer mais e aí com isso mais calorias. E também tem a questão da caloria vazia, caloria extra desse álcool, dependendo da quantidade que você ingerir, gente,
É muita coisa. Quando eu falo 7 quilocalorias, né, 7 calorias por ml, não é a quantidade no copo, tá, gente? Cada bebida alcoólica tem um teor alcoólico, né? Bebidas destiladas, né, costumam ter mais um valor alcoólico maior, né, um percentual alcoólico maior, com isso vai ter um pouco mais de caloria relacionada ao álcool. Mas a cerveja, por exemplo, ela tem um baixo teor alcoólico, mas ela tem outros carboidratos, né, outros ingredientes que também fornecem calorias, tá? Então, quando eu falo do álcool 7 quilocalorias, eu falo sobre o teor alcoólico, certo? Então, depois eu vou dar umas dicas aí no finalzinho da live sobre bebidas melhores, de melhor qualidade, que vai impactar menos nesse emagrecimento. A desidratação, como eu disse, vai impactar no emagrecimento. Você estando desidratado, você vai inchar mais, né? Vai ter mais retenção na hora de pesar na balança. Isso vai impactar também esse peso de retenção de líquido, vai pesar na balança, vai desestimular, né? Às vezes segue bonitinho, chega lá na hora de pesar, putz, aí o álcool do final de semana acabou atrapalhando. Então isso aí impacta muito também no emagrecimento. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Boa noite, Érica, Gesiane. Pode perguntar aí, tá, gente? Vocês gostam de bebida alcoólica? Já observaram se atrapalha o emagrecimento de vocês? Como é que é? Bom, em consultório, eu falo que é o meu segundo maior vilão. O primeiro maior vilão no consultório é o doce, né? O açúcar. Eu trabalho muito com mulheres. E para as mulheres eu vejo que isso impacta bem mais. Mas meu segundo maior vilão em consultório, quando se trata de emagrecimento e percentual de gordura, é o álcool, tá? A bebida alcoólica. Então, não adianta, gente, seguir dieta perfeita de segunda a sexta até 18 horas. Aí, depois disso, álcool sexta, sábado, domingo. Não adianta, isso vai impactar no seu metabolismo e, consequentemente, na sua perda de peso, tá? No seu emagrecimento. Em consultório, eu tento trabalhar muito com equilíbrio, tá? Se eu falar para alguém que está acostumado a beber bebida alcoólica, né, com muita frequência, com quantidade exagerada, que gosta muito, que faz uso dela assim rotineiramente, se eu falar para ela parar de beber, ela não volta mais no meu consultório, não é verdade? Então, o que a gente tem que fazer? Trabalhar com equilíbrio, né? Eu falo que a primeira coisa, né, a gente tem que equilibrar para a gente conseguir manter. Não adianta ser radical, falar, a partir de agora eu não bebo. Você pode até conseguir por um tempo, mas se isso for algo maior do que você, vai ser um pouco mais difícil. Então, eu trabalho com equilíbrio. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Se a pessoa chega em consultório e fala, eu bebo sexta, sábado e domingo. Então, sexta, sábado, domingo, gente, são 3 dias. A semana tem 7. 3 dias é quase 50% da semana. Então, é uma quantidade de dias muito elevada, muito alta para quem quer o objetivo de emagrecer. Então, primeira coisa, reduzir frequência, diminuir esse número de dias. Então, a gente negocia, vamos começar a beber só sábado, só sexta ou só domingo? Qual dia desses é mais importante para você? Você gosta de beber com a família? Você gosta de beber com os amigos? Então a gente negocia isso aí e faz esse equilíbrio em frequência. Quantidade, outra coisa que eu gosto muito de trabalhar também para ajudar nessa diminuição. Não dá para diminuir de uma vez. Tem gente que consegue, tem gente que não. Mas vamos, exemplo da questão da quantidade. A pessoa vai lá e compra 10 latas de cerveja, por exemplo. Então, dentro dessas 10 latas, eu vou falar assim, não, você vai beber 9, certo? Então, vai beber 9 hoje. Na semana que vem, você vai comprar 7. Não, na outra semana você vai comprar 6, na outra 5. E assim a gente vai diminuindo, consequentemente a pessoa vai acostumando com aquela quantidade e às vezes ela até deixa de comprar. Nem quero mais, perdeu a graça. Então, assim, às vezes a graça que a pessoa encontra na bebida é algo passageiro, é algo que tá ali momentâneo, porque quando ela também tem esse objetivo de cuidar de si, de emagrecer, isso começa a ser uma meta também que deixa de ser segundo plano e começa a ser primeiro plano, entendeu? Então ela deixa de gostar de bebida, dessas coisas, mas não porque ela realmente deixou de gostar, mas porque a bebida já não é prioridade para ela, entende? Então, assim, com o tempo você vai se acostumando e moldando os seus hábitos, né? Mudando os seus hábitos. Então, sempre trabalhar com equilíbrio, tá? Porque senão
vai desistir. E acontece, assim, da pessoa, às vezes, ter umas recaídas, beber um pouco a mais, mas você tem que continuar ali firme, pegando. Falei, não, gente, vamos diminuir. Você já tava bebendo só 5, por que que você comprou 7 dessa vez? E, ó, não pode deixar a bebida na geladeira, tá, gente? Bebida alcoólica, você compra pro evento e pronto, né? Você não deixa a bebida alcoólica armazenada na geladeira em casa, não. Igual arroz, feijão, né, estocado. Não pode, porque acaba que você fica abrindo a geladeira, você vai vendo aquilo ali, isso acaba chamando, né? Então, para quem tem o objetivo de diminuir essa frequência e quantidade, não pode deixar em casa, tá, gente? É uma dica muito importante. Bom, por enquanto, perguntinhas? Não, não. Não temos. Então, ó, conseguimos emagrecer bebendo uma cervejinha, uma caipirinha, um vinho? Sim, tá? Dá para emagrecer. O impacto que o álcool traz para o organismo, é claro, a gente vai conseguir amenizar, a não ser que você opte por uma bebida sem álcool, uma cerveja sem álcool, por exemplo. Mas falando de bebida alcoólica, o álcool a gente não consegue anular esses efeitos com o metabolismo, a gente consegue equilibrar essa questão metabólica e, consequentemente, calórica ao emagrecimento. Isso aí a gente consegue equilibrar sim. Então, é possível sim emagrecer bebendo, e tenho pacientes que, inclusive, perderam muito peso, né? Tem uma paciente minha que eu gosto muito de falar sobre ela. Ela já é paciente minha há muito tempo no consultório, já fez vários desafios comigo e com o Gustavo, já conseguiu perder bastante peso e ela não para de beber. É claro, ela tem o seu objetivo de perda de peso, ela diminuiu bastante frequência, quantidade, melhorou a qualidade dessa bebida e ela continua perdendo. Inclusive, hoje mesmo ela fez avaliação e também perdeu peso, tá? Então, é possível, gente, mas é como eu digo, não tem como ter as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem como você ser feliz bebendo o final de semana inteiro e ser feliz também emagrecer dessa forma, tá? Tem que ter esse equilíbrio, tem que ter essa moderação de quantidade e frequência, porque senão não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo, tá bom? Então vamos lá para as dicas. Gente, pode perguntar, viu? Se vocês tiverem dúvida aí quanto à bebida, quantidade, o que vocês gostam, pode perguntar. Tá bom? Tô aqui disponível para trazer para vocês aí informação, para ajudar vocês no objetivo, esclarecer dúvidas, tá? Então, primeira dica, como eu disse, frequência e quantidade, tá? Moderação aí, frequência e quantidade. Segunda dica, nunca fazer ingestão de bebida alcoólica em jejum, estômago vazio. Por quê? Lembra daquele impacto que eu falei do metabolismo com a desregulação da glicose? É justamente por isso, tá? Então, todas as vezes que for fazer injeção de bebida alcoólica, tente fazer uma refeição equilibrada antes, tá? Equilibrada que eu digo rica em fibras, carboidratos complexos, proteína, para ajudar a controlar essa glicemia, essa glicose, para não ter esses altos e principalmente esses baixos, essa hipoglicemia, tá? Reativa aí por causa do álcool. Então, primeiramente, controlar a quantidade e frequência. Segundo, nunca beber de estômago vazio, tá? Senão depois também que ingerir essa bebida alcoólica, lá no finalzinho vai querer comer até o reboquinho da parede, porque vai estar com muita fome, não vai controlar a quantidade e o efeito da hipoglicemia vai acontecer, tá? Terceira dica, sempre ingerir com água, tá? A água, além de amenizar esse efeito também da desidratação que o álcool traz, né, ela vai ajudar a diminuir volume de ingestão. Eu falo que a maioria das pessoas tendem a ter uma necessidade de estar com um copo na mão. Independente se tá ali com a família, numa mesinha, num barzinho, ou numa festa, numa balada, tem que estar com um copo na mão. Isso aí, gente, é hábito. Eu falo por experiência própria, eu já notei isso em mim. Uma vez eu fui numa confraternização da empresa e era chopp. Eu levei minha caneca, todo mundo tinha que levar a caneca, e eu falei, eu não vou ficar indo lá encher a caneca de chopp toda hora. E engraçado que, sentada na mesa, com a caneca ali, conversando, né, com os amigos lá de trabalho, toda hora, minha caneca vazia, porque eu já não tinha ido lá encher mais, né? Falei, vou diminuir a frequência de ir lá. Toda hora eu me pegava pegando a caneca e levando na boca. Eu tava com sede? Não. Eu tava com fome? Não. O que é? Hábito. Então, você tem hábito em estar pegando algo, um copo,
uma garrafa está sempre beliscando ali. Então, sempre faça essa interação com a água. Então, você tá com uma garrafa de água, outra hora você tá com uma garrafa de bebida, né? Ou um copo de água, ou um copo de bebida, e você vai intercalando, tá? Isso vai diminuir a quantidade que você ingere de álcool. Esse final de semana mesmo eu tive uma festinha, né? Então acabou que eu bebi sim, bebi 3 long neck, mas eu bebi 3 garrafinhas de água com gás. Então eu fui intercalando, eu bebi uma garrafa de água, uma bebida de, né, uma garrafinha de long neck. Aí outra de água, outra de long neck de cerveja. Então, assim, eu intercalei. Não tive nenhum problema com ressaca, não tive problema com embriaguez, com nada disso. E me diverti a beça, me diverti horrores. Então, assim, gente, o álcool também nem sempre traz o que a gente quer, né? Às vezes você busca algo que não é aquilo que o álcool está te trazendo, né? Então, comece a repensar nisso aí também, né? Então, às vezes o álcool não é tudo aquilo que você precisa, não é verdade? Então, lembra disso, gente. Água sempre junto para ajudar a diminuir volume de ingestão e para ajudar na desidratação. Ó, tem uma perguntinha aqui. Quantidade de vinho que não atrapalha no emagrecimento. Já vou responder essa perguntinha, tá, Yane? Que eu vou falar das quantidades aqui já, tá? Tati, uma pergunta muito corriqueira aqui na academia. É melhor eu beber 2 latas por dia ou beber 14 latas em apenas um dia? Isso tem diferença para o metabolismo ou na perca de peso? Gente, primeiro, é muito, né? 14. 14 é uma quantidade grande. Mas entre beber 2 todo dia e 14, ai, gente, nem 14, é até difícil de falar, eu não consigo responder essa pergunta, porque eu acho que 14 é uma quantidade muito grande, né? Eu acho que eu reduziria isso daí pela metade e colocaria um dia só na semana, para ficar livre do efeito do álcool aí, na parte, assim, como se diz, rotineiramente, né? Livre desses efeitos de álcool no metabolismo. Então, eu colocaria no máximo 7 aí, né? 7 já é uma quantidade boa, gente. 7 latas, por favor, é muita coisa. Melhor tomar 7 um dia só, tá? Então, aí, ó, já negociamos, né, Gustavo? Aí, ó, diminuir a quantidade pela metade, a pessoa não vai deixar de beber, mas é preferível tomar um dia só, ao invés de tomar todos os dias. Então, equilíbrio, negociar. Risadas, é isso mesmo. Bom, evitar exageros, né? Esse é o principal. E, bom, o que eu falo, então, em questão de bebida? O que eu prefiro? Bom, a questão não é o que eu prefiro, é o que a pessoa prefere. A gente tem que trabalhar com as preferências. Se eu for falar de cerveja, eu gosto mais de cerveja. O que é mais adequado, Tati? Bom, temos 2 opções aí para ajudar em questão do emagrecimento, né? Então a gente pode trabalhar com 2 questões de cerveja aí. Se você conseguir e quiser retirar o álcool, você gosta, né, do gosto da cerveja, você pode optar pela cerveja zero álcool, que ela tem muito menos calorias, tá? Se eu não me engano, eu acho que a Heineken tem 79 calorias, se eu não me engano, numa long neck de 350 ml. Isso só sem o álcool, só com a retirada do álcool. Bom, mas eu gosto do efeito do álcool, eu não quero tirar o álcool. Então, prefira cervejas sem glúten, de preferência, e com uma quantidade de álcool menor, um índice, né, alcoólico menor. Exemplo, gosto muito da Império Ultra, ela é bem leve, tem pouca caloria, menos álcool. Gosto muito da Amistel Ultra, ela é bem levinha também. Tem a Michelob, também muito leve. A Pure Gold, a Stella Pure Gold, que é aquela verdinha com rótulo dourado. Maravilhosa, só que ela tem um pouquinho mais de caloria quando comparada a essas outras. Porque ela tem um pouquinho mais de carboidrato, né? Ela é uma puro malte mais encorpada, então ela tem um pouquinho mais de carboidrato, ela é um pouco mais calórica. Mas essas 4 opções que eu falei para vocês são opções melhores e que encaixam numa dieta para emagrecimento. Lembrando, cuidado com quantidade. Tati, o que você considera uma quantidade ok para um final de semana? 3, 4. É o que eu considero uma quantidade ok, que vamos falar assim, dependendo da quantidade calórica, vai girar em torno de 300 calorias, né? E a gente consegue trabalhar isso aí, né, equilibrando aí no decorrer da semana, com o treino, com atividade física e alimentação equilibrada, tá? Então, umas 3, 4, dependendo da pessoa, do objetivo também, né?
Acho tranquilo. Vinho, Tayane me perguntou do vinho. O vinho é uma bebida que eu falo assim, em comparação com a cerveja, eu preferiria o vinho. Por quê, Tati? Porque o vinho, principalmente o vinho tinto, tá? O vinho tinto, ele tem resveratrol, que é antioxidante. Então, já vai, querendo ou não, ela já é uma bebida equilibrada. Já tem um antioxidante para ajudar a diminuir o efeito colateral do álcool. Porém, o vinho tem um teor alcoólico maior, né? E também é feito da quê? Da uva, que é uma fruta que também tem carboidrato. Então, ela é mais calórica em comparação à cerveja. Mas você não consegue beber essa quantidade, né, que você beberia de cerveja, por exemplo, porque a cerveja tem mais água. Né? Então, vamos supor, se a gente fala aí de 4 long necks de 350, né? Se você fazer o cálculo desse volume, seria mais de uma garrafa de vinho, né? Mais de uma garrafa de vinho, você fica embriagado. Então, eu falo por questão de quantidade, o vinho seria melhor porque você consegue beber menos volume, tá? Máximo 2 taças aí no final de semana, 2 taças aí em torno de 100, 120 ml, né? Dependendo da quantidade. Gente, taça não serve até a boca não, tá? Taça é só, né, com respeito, só um pouquinho. Não pode encher até a boca, porque senão fala 2 taças. Vocês já viram aquele meme de uma taça gigante falando que a Nutri deixou beber uma taça, um cálice de vinho. Aí tem um cálice, uma taça enorme, a pessoa bebendo. Então não é assim também, tá, gente? Então 1, 2 taças de vinho, ok. Outra bebida também que eu oriento é se for fazer drinks, por exemplo, né? Drinks com pinga, com vodka, né? Com aperol, esses outros destilados. Primeiro, não acrescente açúcar, xaropes, isso aí acrescenta muita caloria, né? Muito carboidrato. Então, coloque o quê? Frutas, né? Frutas, tem as especiarias que o pessoal gosta muito de colocar em gin, por exemplo. Então, bebidas que a gente faz drinks, de preferência só frutas, sem açúcar, sem xarope, e pode colocar umas especiarias aí para dar sabor também. Você consegue diminuir esse valor alcoólico, valor calórico, diminuindo aí esse carboidrato, né, esse açúcar, tá bom? Deixa eu ver se tem mais aqui. Renata, boa noite, Renata. Marília Reis, Mônica, Valquíria, boa noite, pessoal. Vocês estão entrando aí, tá quase no finalzinho da nossa live. Mas se tiverem alguma dúvida aí quanto a bebida alcoólica e emagrecimento, pode mandar, viu? Já falei bastante aqui sobre o impacto no metabolismo, no emagrecimento. Né? A live vai ficar salva aí para quem não conseguiu acompanhar ela todinha, tá? Vai ficar aí salva. Uma pergunta que mais escuto nas avaliações. Ai, Gustavo, é complicado, né? Eu falo que em consultório é o meu segundo maior vilão mesmo, porque tem pessoas que não dá para negociar, é difícil, mas eu consigo, tá? Tenho pacientes aí que eu consegui até hoje, o paciente tá firme e forte, né? Saúde aí em dia e conseguiu diminuir. E não bebia pouco, não, tá? Paciente homem, bebia muito, mas consegui, com fé, força, foco ali, eu consegui diminuir um pouquinho. Acho que não tem mais perguntas, não. Bom, então, essas são as minhas principais dicas, tá? Para ajudar no emagrecimento. Então, quem não conseguiu acompanhar, já pega aí uma canetinha, né? Já anota aí agora as principais dicas, que eu vou repetir de novo. Primeiro, diminuir frequência e quantidade, diminui o número de dias e diminui o número de quantidade de bebida. Compra menos, não deixa em casa armazenado. Segundo, bebe com água, intercala. Terceiro, nunca beba de estômago vazio, sempre depois de uma refeição completa, de preferência, rica em fibra, proteína, carboidrato complexo, ok? Quarto, melhore a qualidade dessa bebida. Então, opte por uma cerveja menos calórica, uma bebida sem açúcar, né? Então, isso aí, tudo isso aí vai impactar no seu emagrecimento, tá? Bom, não temos mais perguntas. Já estamos chegando aí ao finalzinho, já foram uns 30 minutos. Espero que vocês tenham conseguido compreender que, é claro, o álcool traz prejuízos para o nosso organismo, para o nosso metabolismo, mas dá para associar sim, principalmente quanto à questão do emagrecimento. Colocar aí no final de semana, um diazinho mais leve, com uma bebidinha leve, e ser feliz aí com o emagrecimento e também ingerindo bebida alcoólica, tá? Mas um conselho também agora de amiga:
Se o seu objetivo é ter mais saúde, conseguir emagrecer de forma mais rápida, tira o álcool, vai ajudar, tá? Mas se você também gosta, tá tudo certo. A gente consegue equilibrar e manter aí essa bebida e o seu emagrecimento também, tá bom? Uma boa noite para todos vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima live. Na quinta-feira tem mais, tá bom? Tchau, tchau!